você está conhecendo um pouco mais sobre o Instituto Autismo e Otimismo aqui de Uberlândia. Quem está conversando conosco é a Cristina, que aliás está uma conversa muito gostosa, estou gostando muito de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né? Cristina, você comentou, né, que a sua filha ela é autista, né? Isso. Como que foi para você receber essa notícia? Foi muito complicado. Eu tenho 3 filhos, ela é a minha caçula, e os meus 2 mais velhos já tinham uma diferença de idade grande. E ela foi muito querida, muito desejada, veio no tempo certo, quando a gente queria que viesse. E aquele bebezinho, gordinho, lindo, porque as pessoas com autismo têm até estudo sobre isso, elas são bonitas. Interessante, né? Tem alguns artigos tentando pesquisar o porquê disso. Você vai ver que todas as pessoas com autismo têm uma beleza diferente. Não sei se é pelo jeito peculiar de ser, de olhar, mas tem um mistério, tem uma coisa diferente. Então era um bebê muito bonito. E começou a investigação e o coração já ficava sobressaltado, né? Mas sempre naquela esperança de que fosse algo passageiro. É alguma coisa que vai diagnosticar, você vai tratar e vai passar. Essa sensação perdurou por um tempo, mesmo depois do diagnóstico de autismo. Veio aquele... Quando que você começou a ter os primeiros sinais? Por volta dos 5 meses eu comecei a conversar com a pediatra. A pediatra pediu tempo, que estava muito cedo. A gente precisava... Minha grande preocupação era o olhar. Era um olhar diferente. Mas até então você não tinha noção que pudesse ser autismo? Nunca. E você já conhecia alguns desses sintomas? Não, eu imaginava a pessoa com autismo aquele do filme mesmo, o estereótipo, né? Da pessoa com autismo, aquele filme Meu Filho, Meu Mundo, que tinha um garotinho loirinho que ficava balançando, eu imaginava aquilo. Então, um bebê, né, eu imaginava que fosse um problema de vista. Só que precisava de tempo para maturação do nervo óptico, para a gente poder investigar esse possível problema de vista, que acabou não sendo diagnosticado. E deve ter sido um longo tempo. Só que junto com isso, veio, com 8 para 9 meses, veio um atraso motor. Aquela questão do engatinhar, ficou um pouco tardio, ficou um pouco lento. Tinha uma hipotonia, uma dificuldade de postura desse bebê. Do tônus mesmo. Era diferente. E aí já foi encaminhado para neuro, já foi encaminhado para fisioterapia, e a gente já começou e ninguém falava. Ninguém falava em diagnóstico, está muito cedo. Até que um psicólogo especialista aqui de Uberlândia me disse assim, olha, por volta dos 3 anos que eu vou te dar esse diagnóstico. Eu falei, não consigo esperar. Era muito importante saber do que se tratava. Aí eu fui para a internet. E comecei a participar de uma comunidade que agrega 1.200 pais e profissionais do Brasil inteiro e do exterior. Nós trocamos informações diariamente. E lá, os relatos que eu li eram exatamente as situações que eu estava passando com a minha filha. E caiu a ficha, é autismo. E a partir daquele momento, assim, teve um tempo de luto, mas depois foi luta. Eu pensei, não posso ficar só trocou chorando. O pelo ar. E fui à luta. E fui atrás da informação. Como ela teve um diagnóstico precoce? Porque aí os médicos, à medida que eu chegava, diziam, olha, eu estou pesquisando e percebo os traços de autismo. Nós também percebemos, mas não dá para afirmar ainda, vamos com calma, ela é muito novinha, vamos continuar com as intervenções. Vamos falar, por enquanto, de transtorno invasivo do desenvolvimento, que é um grande rótulo que, na verdade, agrega outros problemas do desenvolvimento. Mas o maior grupo do transtorno invasivo do desenvolvimento é o autismo. E aí a gente fez as intervenções e eu comecei a perceber que as intervenções estavam valendo a pena. Então hoje ela tem um autismo chamado autismo atípico. Hoje ela tem que idade? Hoje ela tem 6 anos. Eu tenho um blog, eu até convido as pessoas para nos visitar na internet, chama Mundo da Mi. E nesse blog eu vou relatando a minha vida com ela, o meu dia a dia com ela e como é enriquecedor, ressignificou a minha vida. Essa criança trouxe luz para a nossa vida, toda criança traz, mas a criança com autismo, ela tem algumas características muito peculiares. Então se você vai, por exemplo, educar,
ela te cobra o exemplo de uma forma muito mais enfática que uma criança de desenvolvimento normal. Então, se você faz algo e pede outra coisa, ela vai te chamar a atenção para o que você está fazendo. E ela não aceita limites e regras impostas. Não aceita. Se você quiser impor o não pelo não, você vai detonar uma crise de autoagressividade, uma crise de estereotipia. Não vai ser muito bom, não vai ser uma experiência muito interessante. Então, às vezes, você está num lugar público, você vê uma criança dando birra. A primeira coisa que a gente faz é julgar os pais. A primeira coisa. Hoje eu já não julgo mais, porque pode ser uma criança com autismo. E quais as experiências? Essa é uma, né, que você está me contando, que você desaprendeu a julgar, porque na verdade a gente já nasce com isso nato, né? A gente já nasce para julgar. É verdade. Mas enfim, quais outros aprendizados você tem trazido para a sua vida, tendo uma filha com autismo? Mas não só por isso, eu acho que muito mais por você estar engajada numa ação socialmente responsável no Instituto Autismo e Otimismo. Olha, a gente ressignifica a vida valorizando cada conquista. O ato de elogiar, de valorizar. Uma criança apontar. Você tem noção do tanto que é importante quando uma criança aponta? Ela está compartilhando com você alguma coisa do interesse dela. Para o desenvolvimento de uma criança, isso é enorme, grande, monstruoso passo nesse desenvolvimento. Os pais não têm noção disso. Eu, quando mãe dos meus 2 primeiros filhos, jamais, nem sei quando meu filho começou a apontar. Os primeiros passos foram comemorados, mas assim, que bom, tá andando, que bom. A minha filha, quando ela apontou pela primeira vez, foi uma comemoração. Então, assim, a gente começa a perceber que é necessário muito pouco para a gente comemorar muito. Pequenas coisas são motivo de grandes alegrias. Tem uma frase que eu gosto muito que fala isso, né? O extraordinário no comum. A gente não vê o extraordinário nas coisas que são comuns, como isso que você disse, né? O primeiro passo do filho, ou a primeira vez que ele consegue engatinhar sozinho, né? Algumas vezes eu tenho algumas experiências interessantes. As mães chegam para mim e falam, por exemplo, num tom de queixa: ai, a minha filha está tão independente, está dando muito trabalho. E por dentro eu sorrio, né? Eu não vou julgar aquela mãe, porque eu também já pensei assim. Mas ela está se queixando de algo que é fantástico, é maravilhoso, essa independência do filho. Que bom que esse filho é independente. Quando eu tenho oportunidade, eu converso um pouco sobre isso. Que bom. Que bom que ele está, aqui em Uberlândia a gente fala muito custoso, né? Para aquela criança que está fazendo arte. Que bom que ele está custoso, que bom que ele está respondendo, que bom que ele está se antecipando. É lógico que isso precisa ser direcionado, mas isso é motivo de muita alegria para um pai. E às vezes os pais não percebem. É verdade. Bom, daqui a pouco nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Cristina e do Instituto Autismo e Otimismo aqui de Uberlândia. Até daqui a pouco.